Boa noite. Hoje, dia 4 de julho de 2025, e nós começamos com o estudo das cartas de Pedro. Muito bem. Então, vamos lá. Por que as cartas de Pedro? Porque nós terminamos o Evangelho de João. Pronto. Pronto, boa noite. Boa noite. Pronto. Então, nós terminamos o Evangelho de João e com a restauração de Pedro. Então, Pedro, depois de ter negado Cristo, ele é restaurado, né, pelo próprio Cristo. E a gente sabe que na trajetória toda, Pedro sempre foi uma pessoa assim bastante rude, rústico, pescador, humilde, não era uma pessoa letrada, culta. Então, nós vamos ver o quanto essa experiência é capaz de transformar uma pessoa. Tá bom? Pronto. Boa noite. Então, nós estamos trazendo essa carta para mostrar justamente o quanto pode ser transformadora a experiência do Evangelho na vida de uma pessoa, né? De uma pessoa rude, um pescador simples e que vai se expressar por essa carta, tá? Bem, então, a primeira coisa que eu vou fazer para refrescar a nossa memória é ler a restauração de Pedro. Mas eu não vou explicar porque a gente viu isso praticamente na aula passada. Restauração de Pedro. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte em que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Então, o destino de Pedro era seguir Jesus, inclusive na morte que ele negou. Então, vamos ver agora o que acontece com Pedro. Então, como eu falei, Pedro não era uma pessoa letrada, não era uma pessoa culta. No entanto, a carta é dele. Muito provável que alguém tenha ajudado, né, a escrever a carta em grego e assim por diante. Mas, mesmo assim, a carta é dele. Então, vamos ver o que tem a consciência de Pedro para nos dizer. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. As coisas mais irrelevantes eu vou pulando. Então, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Em sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Então, nesses versículos de 3 a 5, nós temos assunto para uma aula inteira. Não é pouco o que ele está dizendo aqui. Tá? Então vamos por partes, aos poucos. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, ele nos fez renascer. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Então, a primeira coisa de todas, ele não diz que Deus nos fará renascer. Ele não diz que Deus faz renascer. Ele disse que Deus nos fez renascer. E isso é muito importante, porque isso mostra, então, que o plano divino da salvação foi completo. Foi completo, não foi meia boca. Então ele diz que em sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós estávamos mortos. Então, ele nos fez renascer. Então nós já somos salvos. Bom, e por que a gente não manifesta isso? Ele mesmo vai falar em seguida na carta. Mas, primeiro de tudo, ele está afirmando que já foi consumado. Ele nos fez renascer pela ressurreição. Bom, vamos prosseguir. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível. Imarcessível quer dizer o que não murcha, não perde o frescor. Então, ele já nos fez renascer. Para quê? Para uma viva esperança, por uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus. Quer dizer, não é neste mundo material, neste mundo de ilusão. E ele sabe que nós ainda temos um pé no mundo humano, nós temos um pé no mundo material, então ele diz que sim, já nos fez renascer, mas nós estamos vivendo um estado de viva esperança pela fé. Nós não manifestamos o reino e a glória de Deus plenamente, mas nós já somos salvos. Já renascemos pela ressurreição. Então, é aquilo que eu explico sempre. O cristianismo, Jesus Cristo, ele veio revelar o Cristo em nós. E ele diz: bem, já estão salvos, aquilo que nós somos já é o Cristo, já é o ressuscitado, nós já fomos levantados do túmulo. Ah, mas eu não me iluminei, eu não manifesto isso plenamente. Ele diz: tenha paciência que isso não é importante. Chegue pela fé. Você acredita? Crês nisto? Ele fala para Marta. Crês nisto? Se você crê, então você já chegou, porque o plano foi completo. Tá? Se a gente passar por alguns apertos, isso será de importância menor. E aí o Taniguchi vai dizer que a gente não se identifica com o eu enfermo, por exemplo, se a dificuldade for uma doença. Ou se a dificuldade, no caso específico de Pedro, for uma crucificação. No caso dele, é o pé da letra.
Tá? Passa a ser o de menos, já não importa mais. Então é como eu falo sempre: Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Um tempo depois, Lázaro morreu. Senão ele estava aí eternamente até hoje. Se a vida eterna fosse a vida da carne, ele estava aí até hoje. Um tempo depois ele morreu. Ou seja, mas na consciência de Lázaro, isso já não tem a menor importância. Porque ele já conheceu todo o processo, ele já é renascido, ele já é ressuscitado. Então, há uma não identificação com a carne e ele já está salvo, ele já é o ressuscitado. E a mesma coisa é dita de nós. Lázaro era humano como nós. Então, a mesma coisa é dita sobre nós. A mesma coisa é dita sobre Pedro. Vai ser crucificado? Já não importa mais. Quando ele estava lá em Caifás, negando e o galo cantando, para ele importava muito. Agora que ele foi restaurado pelo amor divino, não importa mais. E ele está nos dizendo nessa carta que realmente tudo isso não importa. É que a gente ainda não chegou aí, mas ele vai chegar. Tá? Então, a primeira coisa muito importante que ele diz é que Deus já nos fez ressuscitar. E provisoriamente nós chegamos a essa verdade pela fé. Mas nós viveremos plenamente. Nós viveremos plenamente uma realidade com R maiúsculo já consumada. Porque essa é uma viva esperança, uma esperança viva, não é falsa. Uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, que não murcha, reservada para vós, já é nossa. Nos céus, não no mundo material. Esse é o problema. Não no mundo de ilusão, não no mundo material. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus. Vós que sois guardados pelo poder de Deus. Então, se estamos despertos, ainda não plenamente, mas já somos ressuscitados, então Deus é o único poder. Não há poder do mal em Deus, não há poder da morte, porque senão o poder de Deus, onipotente, acabaria onde começariam essas coisas. Então, para vós que sois guardados pelo poder de Deus, a consciência que já está alinhada, eu e o Pai somos um, com Deus onipotente. Por causa da vossa fé, que foi o que eu acabei de explicar. Então, ainda não vivemos plenamente, mas por causa da fé, nós já somos o ressuscitado. Para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Salvação que está pronta para se manifestar. Ela já existe, nós já somos o ressuscitado. Falta se manifestar plenamente. Quando? Nos últimos tempos. Que últimos tempos são esses? Os últimos tempos da vida material. Os últimos tempos da vida no ego. Os últimos tempos da identificação com o ego. Portanto, os últimos tempos até o despertar pleno. E volto a lembrar que a palavra, o nome Buda, significa desperto. Então, o plano de salvação cristão é o despertar da consciência. Tá? É o despertar da consciência. E por isso, Pedro, já logo de saída, diz: Deus já nos fez renascer. Então, já é certo, já está consumado. Tá? Bem, então vamos ler. Agora eu vou ler o meu comentário, mas é tudo que eu expliquei aqui. Sim, ele, Deus, nos faz. Peraí, compartilha. Sim, ele, Deus, nos faz renascer a nós para uma herança nos céus, no reino de Deus, e não neste mundo de impermanência, mundo fenomênico dos cinco sentidos. Sois guardados para a salvação?
que é verdadeiramente a iluminação, o despertar da consciência divina que nós somos, pronta para se manifestar nos últimos tempos de nossa vida para o ego, para a vida de ilusão, para a vida material. Pronto. Então o comentário resume tudo isso que eu falei, tá? Então, já logo de cara, a proposta e o anúncio, o que é proclamado, é grandioso demais. É o próprio plano de salvação. No entanto, no versículo seguinte, ele começa a explicar. 6. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações. Então, como ele disse, ele não está negando que no mundo material nós ainda teremos aflições passageiras. Mas ele está afirmando que espiritualmente já somos o ressuscitado. Deus já nos fez renascer. Mas ele diz que tenhamos paciência, porque neste mundo ainda há aflições. Então, eu vou reler o versículo 6 e prosseguir. É isso que constitui a vossa alegria, que haja o que houver, estamos salvos. Apesar das aflições passageiras, então eu não me identifico com elas. Por exemplo, uma doença. E o Taniguchi diz, eu não sou o eu enfermo, eu posso passar por essa experiência, mas eu não sou essa experiência. Apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações. Vamos ver o que é o termo provações. 7. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, a fé será provada. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, fé mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo. Então, para que prova que é submetida à vossa fé, redunde para vosso louvor, para vossa honra, para vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Quando Jesus Cristo se manifestar plenamente como consciência despertada, nos últimos tempos do ego. E ele diz, a fé é mais preciosa que o ouro, mas se até o ouro é provado pelo fogo, purificado pelo fogo, por que a fé não seria? Então essas provas são para, assim como o fogo queima a impureza do ouro, essas provas queimam as nossas impurezas de apegos e identificações. Então, são oportunidades de purificação. Para que Jesus Cristo se manifeste plenamente, porque a salvação já foi consumada, só falta manifestar. Tá? Quando Jesus Cristo se manifestar como consciência desperta. 8. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto, credes nele, sem o verdes ainda. Isso para vós é a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Mais outra vez, vamos ver a sutileza do que está dito aqui. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem o verdes ainda. Esse ainda dá a ideia que nós o veremos.
Então ele não falou sem o terdes visto no passado, enquanto ele estava andando pelo mundo. Ele diz sem o verdes ainda. É diferente. E esse sem o verdes ainda está apoiado na fé. E ele diz então que isso é para vós a fonte de uma alegria inefável, o que não pode nem ser falado, nem pode ser traduzido em palavras, inefável e gloriosa. Então, comentário, sem o terdes visto, sem o verdes ainda. Na verdade, sem o terdes visto e sem o verdes ainda, porque não pertence ao mundo fenomênico, ao mundo das formas, ao mundo dos cinco sentidos. Jesus se revelou no mundo das formas por misericórdia, por amor e por misericórdia. Mas ele mesmo, é um com o Pai, ele é espírito. Então, Pedro diz, sem o terdes visto, sem o verdes ainda. O discurso de Pedro é extremamente sofisticado, de uma profundidade espiritual muito grande. Então, sem o terdes visto, sem o verdes ainda, porque na verdade não pertence ao mundo fenomênico, ao mundo das formas, ao mundo dos cinco sentidos. 9. Porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. É o que eu expliquei. Vós estáis certos. Né? Podemos não estar iluminados, mas já estamos por certo e temos a garantia divina do próprio Cristo que, com o preço da nossa fé, a salvação das nossas almas já está consumada. O meu comentário aqui é: já decidiram voltar para a casa do Pai, como filho pródigo. Com o preço da fé, decidimos voltar para a casa do Pai. Então já está resolvido. O mais difícil era voltar às costas do mundo e começar a pegar o caminho de volta. Pronto. 10. Esta salvação, que eu digo que já está consumada, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas, que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Vou prosseguir, depois eu comento. Eles, os profetas, investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Então, ele diz que essa salvação sempre esteve junto com os profetas como inspiração, que o Espírito do próprio Cristo estava com os profetas. Então, quem abria a visão dos profetas era o próprio Cristo. E tudo que os profetas faziam era apontar para o Cristo. Uma vez na missa, um padre mais esclarecido falou isso. Ele falou, por que na missa nós lemos essas coisas do Antigo Testamento, esses profetas? O que há de importante neles? Porque eles apontam para o Cristo. É por isso que se lê. Tá? Eles apontam para o Cristo. Então eles pressentiam, mas eles pressentiam porque o Espírito do Cristo estava neles. Eles eram em consciência do Espírito do Cristo. Obviamente, com as limitações humanas, eles não conseguiam entender plenamente. Então, às vezes, eles falavam coisas, profecias, que eles mesmos, enquanto humanos, nem sequer entendiam o que eles estavam falando. Outros entendiam. Mas não podiam saber como a coisa seria. Nem os apóstolos, como a gente estudou, estavam com ele, sabiam como a coisa toda ia se desdobrar e terminar. E nunca terminou. Né? O plano está aí até hoje, para nós. Então,
Vamos compartilhar aí mais um pouquinho. Então, vou reler. 10. Essa salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas, que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Tudo que interessava apontar era o Cristo. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, pelo próprio Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Comentário. Os profetas de todos os tempos o conheciam, ainda de forma vaga e inconstante, mas como pressentimentos e profecias. Mas eles conheciam, pois é dito, o Espírito de Cristo neles estava. 12. Foi-lhes revelado a eles, profetas, foi-lhes revelado que propunham, não para si mesmos, senão para vós, essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós, essas revelações que agora são anunciadas. Então o tempo é agora e é para nós. Esse discurso não tá fora do tempo, não é para as pessoas que estavam lá com Pedro nessa época, é para nós, fora do tempo. Então, tudo que eles revelavam não era para eles mesmos, mas para nós. Revelações que agora foram anunciadas por aqueles que pregam o evangelho. Então, agora a revelação se tornou clara, cristalina, como revelações que os próprios anjos desejam contemplar, porque é o apogeu de toda a vida espiritual. Não há nada mais elevado do que isso. Então, até os próprios anjos desejam contemplar. Então, ele disse no texto: os profetas propunham, se não para vós. E o comentário é: para vós, a iluminação nunca é para si mesmo, nunca é para benefício do ego, para alguém se sentir mais espiritual e superior. É sempre para tirar as pessoas da ignorância. Muito bem. Então, 13. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. É porque as roupas deles eram mantos longos e na hora de trabalhar, de caminhar, se amarrava com cinto para não atrapalhar. Então, cingir os rins é aonde a altura do cinto. Cingir os rins quer dizer esteja de prontidão. Então, vou ler de novo. 13. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Então, agora, ele fala em termos de futuro. A graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Mas em que Jesus Cristo se manifestar como consciência desperta, porque salvos e ressuscitados já somos. E enquanto Cristo não aparece, nós passamos por algumas provas, assim como o ouro também é purificado pelo fogo. 14. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo de vossa ignorância. Aqui também fica muito claro que somos renascidos e ressuscitados. Não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, largo passado.
no tempo de vossa ignorância. Vocês eram ignorantes, não são mais. Então não olhe para trás. Então ele diz: não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes. Se liberta disso. Deixa o passado no passado, no tempo de vossa ignorância. Então ele está dizendo que não somos mais ignorantes. No tempo de vossa ignorância. Então, não nos é dado retornar ao estado de ignorância. Não nos é permitido, não nos é dado retornar ao estado de ignorância. Jesus disse à pecadora, sinceramente arrependida: vai e não peques mais. Mas também disse: vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Para o paralítico. Na possibilidade de ele voltar a errar, consciente do erro. Consciente entre aspas, porque é claro que é ignorância outra vez. Mas ele foi esclarecido. Ele tem que aceitar o ensinamento. Tá? Só um momento. Quando despertamos é a volta do Cristo, exatamente. E ele está falando isso com clareza no texto. Tá? É preciso só ter boa vontade de entender o que ele está falando. Então ele está falando, larga o passado, não volta para a ignorância. Se ele está dizendo para a gente largar o passado e não voltar para a ignorância, é porque o passado não importa mais. O passado já foi redimido. Então é aquilo que eu falo sempre. O filho pródigo vai, quando volta para a casa do pai, o pai não pergunta se ele matou, se ele roubou, porque na mente do pai nada disso existiu. Era pesadelo, era sonho. Então agora Pedro diz: bom, já somos ressuscitados, mesmo não manifestando plenamente, já somos. Então não volte a comer com os porcos. Se você resolveu voltar para casa, larga os porcos. Deixa eles para trás. Não tem que ser castigado, não tem que ser punido, não tem que ser nada. Mas você não pode olhar para trás. E aí Jesus diz: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Então, redenção do passado. Vejam como Pedro vai colocando conceitos muito fortes aqui, muito profundos. Aquele mesmo Pedro, que era um pescador rude. Tá? Então ele diz: larga o tempo de ignorância. Não volta para trás, anda para frente. 15. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo, no Levítico. Mas também em Mateus, Jesus diz: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Então, se espelhar na perfeição que nós já somos e não voltar ao estado de ignorância. Ele está continuando falando sobre o estado de ignorância. Né? 17. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor aí significa obediência e respeito, não é medo, tá? Então, comentário. Sim, o Pai não faz distinção de pessoas. A chuva de Deus cai no telhado do justo e do pecador. Então, o Pai não faz distinção de pessoas, como disse o próprio Pedro nos Atos dos Apóstolos, quando viu o Espírito Santo se derramar sobre os pagãos. Eles, como judeus, não acreditavam que isso fosse possível. Mas aí o Espírito Santo se derramou sobre os pagãos, e aí Pedro, muito espantado, disse: estou vendo que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Então,
Deus não faz acepção de pessoas. Entretanto, quem julga segundo as próprias obras, porque ele falou, julga cada um segundo as obras. Quem julga segundo as próprias obras é a própria consciência, manifestando-se como projeção mental, ou seja, lei do karma. A humanidade proveniente do Antigo Testamento ainda não entendia isso com clareza. Isso vale para Pedro, vale para os apóstolos, vale até mesmo para João. Né? Eles não entendem que o julgamento segundo suas obras, na verdade, não é Deus, é a própria consciência, a lei do karma, a projeção mental. Então, infelizmente, todos eles ainda têm um pé no Antigo Testamento. Bom, a Igreja Católica hoje tem os dois pés no Antigo Testamento. Os evangélicos mais ainda, eles só leem o Antigo Testamento. Então, tem uma mentalidade de castigo, de julgamento das obras, entendeu? Que é muito resquício do Velho Testamento, porque eles ainda não podem compreender plenamente o que é a lei do amor, tá? Então, aí tem as escorregadas humanas do filtro. Então, eles ainda não entendiam isso com clareza. Vou repetir. 17. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo suas obras, vivei com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Honre sua própria consciência. Honre sua própria consciência um com Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Não somos humanos, mas busque ser. Não chegamos pela fé? Então tenha fé no que é correto e não no que é torto. 18. Também, antes, eu vou dizer, tenha fé no que é certo e não no que é torto. Mas também não se torture e não se culpe. Porque todos os pecados são absolutamente ilusórios, gerados pela projeção mental, por uma ilusão. E nós despertaremos, e nada disso terá existido. Mas é preciso ter um coração puro, é preciso ter uma sinceridade de propósito. É uma aliança de amor que está sendo proposta. Bem, então vamos. 18. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados de vossa maneira vã de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aqui está ótimo. Vou repetir. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados de vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais. Mas nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então vamos ver o que é que ele está dizendo aqui. Não fomos resgatados por bens materiais. Não compramos a nossa redenção. E a nossa redenção não é barganha, como as pessoas fazem com Deus. Promessas, cultos, etc. Não é barganha, não compramos a salvação. Tá? Mesmo em barganhas bem intencionadas, né? De promessas e cultos, Deus não é barganha. Então, primeiro de tudo, não se compra a redenção. E depois ele diz que nós, outra vez, ele usa o tempo passado. Ele diz que nós fomos resgatados da nossa maneira vã de viver. Ele diz que nós já fomos resgatados. Outra vez ele está afirmando isso. Nós já fomos resgatados. Resgatados de quê? Da nossa maneira vã de viver. Tudo bem. Mas aí ele vai mais longe. Maneira vã de viver recebida por tradição de vossos pais. Isso quer dizer que ele está falando que a nossa maneira de viver no mundo material é vã por condicionamento.
que é isso que nós recebemos de nossos pais. E aí o ensinamento fica muito semelhante ao do Joel Goldsmith. Nós vivemos uma mente condicionada, né? Conceitos morais, raciais, econômicos, toda uma carga que a gente carrega nos ombros e absolutamente ilusória. Absolutamente ilusória. E para a gente conhecer Deus, nós precisamos largar essa tralha toda. Inclusive, principalmente, os próprios conceitos que nós temos de Deus. Que pode ser qualquer coisa, menos Deus. Tanto é que a gente vai lá fazer barganha. Então a gente não entendeu nada. Tá? Então ele está dizendo, Deus não é barganha e Deus também não é condicionamento mental, mental e cultural. Deus é muito maior que isso. Aquele foi fundo, porque numa frase ele colocou no que o Joel Goldsmith coloca em muitos livros. Né? A nossa maneira de viver é vã, porque nós seguimos condicionamentos mentais, sociais, etc. Tá? Não é pouco que ele está afirmando aqui. Que a nossa vida é uma vida vã, por causa de condicionamentos. O jeito, as palavras que ele escolheu para dizer isso foi tradição de vossos pais. Ele nem botou a culpa nos pais, ele botou a culpa na tradição. Uma coisa que é transmitida de um para outro, para um para outro, de um para outro, sem ser questionado, sem coisa nenhuma. E é condicionamento. Então, deixa eu compartilhar de novo. Então, comentários sobre essa frase. Não é por bens perecíveis de nossa vida de ilusão, vida material, a qual recebemos por tradição de nossos pais, ou seja, condicionamentos de toda espécie, sociais, religiosos, comportamentais, etc., que constituem nossa vã maneira de viver. É o que eu expliquei. Não foi pelos nossos condicionamentos. 19. Foi pelo Cordeiro imaculado e sem defeito algum? Aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. O plano de salvação existe desde antes da criação do mundo. E João, no seu evangelho, diz que o Criador de tudo que existe é Jesus Cristo. Está lá no capítulo 1, nós estudamos. O Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Então, Pedro, nesta carta, e eu concordo com ele, diz que Jesus não é um médium que alcançou o Cristo, um irmão melhorado, mais avançado, interestelar e etc, etc. Jesus é a própria consciência divina revelada, manifestada por amor e por misericórdia. Esse é o centro da fé cristã, autêntica. Tá? Acredito em médium de todos os tipos, mas Jesus não é um médium. Jesus é a própria consciência se revelando no mundo humano. Por quê? Por amor, por misericórdia. Então Pedro aqui está afirmando isso. Aonde mesmo? Aqui. Então, 19. Vocês foram salvos não pelos bens materiais e nem pelos condicionamentos dos pais, as ideias sobre religião, etc., mas, 19, pelo Cordeiro Imaculado, sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor a vós. Por ele, tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus.
Então toda a preocupação era conosco. Tende fé em Deus que o ressuscitou dos mortos, e com ele ressuscitou a nós, ele já afirmou isso, né? Para que a nossa fé e a nossa esperança se dirijam finalmente para Deus, se volte para Deus. A fim de que vossa fé e vossa experiência se fixem em Deus. Então, tem aquela famosa metáfora de que Deus é um sol de bondade e que nós, espíritos, em algum momento, por algum motivo, nos viramos de costas para Deus. E ao fazer isso, nós projetamos a nossa própria sombra. E mergulhamos na nossa sombra numa vida de sofrimento. Até que haja um movimento no coração, um movimento de amor, que nos faça virar de volta para a luz, com a qual somos um. Mas isso só nós podemos fazer. Então, Pedro diz: a fim, por ele, tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Ele está dizendo, a fim de que a gente vire de volta para Deus. E pare de projetar sombra, que é sofrimento. Enquanto damos um passo, Deus já deu os 99. Na parábola do filho pródigo, o Deus fica esperando no portão porque ele respeita o livre-arbítrio do filho. Mas quando ele vê que o filho de fato resolveu voltar, ele se adianta. Ele vai ao encontro do filho. Tá? Mas é preciso que o filho permita. Esse é o nosso problema. É preciso que o filho permita. É aí que a gente escorrega. E é isso que Pedro está tentando convencer a gente. Tá? Então ele diz: então, para que a nossa fé volte e se firme para Deus, para que a gente se vire de volta para o sol de bondade, para a luz da verdade, né? Para a gente se fixe na verdade. Muito bem. A fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. 22. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno e sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. Que não há dificuldade. Em obediência à verdade. A verdade é o amor. Tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno e sincero. Ainda que não manifestemos plenamente, temos que lembrar, mas pela fé já somos ressuscitados, temos que lembrar que o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo, porque o próximo sou eu mesmo. Então ele está conclamando a gente a viver isso na prática agora. Você chegou pela fé, você é o ressuscitado. Então, comece a viver na prática isso, que é o amor ao próximo, que é o centro também de toda a doutrina cristã. Praticardes um amor fraterno sincero. Então é preciso ter um coração puro. Então ontem no Ho'oponopono não deu tempo de falar, que Marcelo levantou a questão, mas as pessoas que nos incomodam. E o Dr. Lin é uma pergunta tão pertinente que o próprio Dr. Lin vai responder, não vou ser eu. Tá? Mas a gente já pode também adiantar isso. No mundo humano, a pessoa me incomoda, mas eu tenho que ter a grandeza de olhar na pessoa a verdade que ela é, e não aquilo que ela parece ser.
Tá, no dia a dia, no mundo humano, eu posso até evitá-la, porque realmente eu também não sou de ferro, também tenho um pé no humano. Mas não se enraiveça, não condene, aceite o Filho de Deus, a verdade que a pessoa é. Se ela está iludida, a gente dá um tempo, realmente, tudo bem. Mas não fique com raiva, não alimente raiva. Isso não é verdade. E nós estudamos isso no Ho'oponopono ontem. Liberte. Ah, mas ela me fez isso, me fez aquilo. Nada disso existiu. É tudo sonho, é tudo pesadelo, é tudo ignorância. Não precisa nem explicar. Simplesmente se liberte disso tudo. Se liberte. Basta. Chega. Tá? Pode falar, Marcelo. Boa noite, pessoal. Olha, vou contar agora o meu relato. Ontem eu falei essa situação, né, Jean, porque eu gosto de realmente, como sempre, nesses anos eu sempre falo, né, eu gosto de a vida como a vida é mesmo, é na Sim. prática mesmo, como a gente. Eu gosto de botar isso a ferro e fogo, meu irmão, é na prática mesmo. Enfim, resumindo, ontem uma pessoa me mandou uma mensagem, foi assim, né? Totalmente desagradável, uma pessoa do meu convívio, que é onde eu tô, uma mensagem assim, nossa, enfim, não vem ao caso também. Tá. Eu não respondi, eu soltei, fiquei aquilo matutando o dia todo mesmo, fiz as minhas meditações diárias, fiz os meus, né, as minhas práticas e tudo, daí vim para aula com, confesso, né, como humano, um pé no humano, eu estava com o coração bem apertado e justo por sincronicidade foi a aula do Ho Oponopono. E ontem na aula eu fui, enfim, elevando minha consciência, ao mesmo tempo que você falava, agendava a aula, e eu também complementei ontem, e eu também pratiquei o Ho Oponopono ontem durante a aula, e enfim, tentei ao máximo elevar minha consciência, e soltando a Deus, não bati de frente com a pessoa em nenhum momento, não respondi, não fiz nada. E fiz durante hoje o Ho Oponopono, eu acordei tranquilamente, fiz as minhas práticas e fui pro meu dia a dia, né? E, cara, por incrível que pareça, a pessoa passou por mim, a pessoa tava assim totalmente tranquila e tal, e eu esperando assim, digo, nossa, o que que vai acontecer? Será que a pessoa vai ficar mais ainda injuriada por eu não ter respondido, ou vai querer, né, querer bater de frente de novo e tal? E eu senti que a pessoa tava assim, eu não sei nem botar em palavras, a pessoa até tava paralisada, ela não conseguia. Era como se eu tivesse um campo, é o que eu senti, é a Uhum. experiência que eu senti hoje. É como se tivesse um campo, eu não sei explicar, um campo ao meu redor, onde a pessoa não estava conseguindo penetrar e a pessoa simplesmente se acalmou, a pessoa, bom, foi assim uma experiência extraordinária. Eu estava esperando assim que a pessoa ia chegar totalmente furiosa e foi totalmente o contrário, enfim. E no final das contas, hoje até, nossa, estou muito bem, assim, muito tranquilo. E de fato, o Ponopono é uma ferramenta, olha, junto das Funciona. nossas aulas, claro, né? É incrível. Então, esse é o meu relato, Jean. Desculpa se eu me estendi, mas foi muito intenso Não, ontem e eu hoje. Foi gosto muito assim, intenso. histórias que a vida conta. Melhor que isso, impossível, porque mostra na prática como é que a coisa acontece. Tá? É realmente muito bacana, muito bacana. E a gente dá umas escorregadas, mas pelo menos mostra pra gente que a realidade é outra, tá? E a gente se deixa enganar pelas ilusões. Imagine, na resposta, você já reage com 3 pedras na mão, por escrito, e aí o dia seguinte é horroroso, tanto para você quanto para a pessoa. E conseguiu transmutar. Olha, fantástico, fantástico, Ô, realmente, viu? Jean, Fala. que coisa maravilhosa. Eu fiquei aqui fantástico, agradecendo a Deus por Marcelo. Ele foi forte. Como nós devemos ser, revelar as coisas, é, 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 elevar, quer dizer, relevar. Uhum. Só assim a gente dá um passo adiante.
Ah, Marcelo, muito obrigado pelo seu relato mesmo. Fico Bacana, muito contente. bacana. E o que eu gosto é que Marcelo fala das coisas dele de um jeito muito espontâneo. Ele mesmo está dizendo aqui, confesso que foi muito difícil, mas aqui somos fortes. Tá vendo? O próprio comentário que ele acabou de fazer, ele fala de um jeito muito espontâneo. E isso traz muita verdade. Então é muito bacana, tá bom? É, estudos estão profundos. Graças a Deus não são comendados por mim, a própria consciência. Então tá Isso é bom. muito bom, isso é muito bom. Ótimo, é ótimo. Tá. Então, deixa a Tereza Soveral falar, que eu só passei você na frente porque está dando muito problema com o microfone. Eu peço até que as pessoas compreendam, viu? É, o Pereira ele tenta colocar a mão, não dá muito certo. Então, eu combinei que eu vendo o microfone ligado, eu chamo ele, tá bom? Até a gente conseguir resolver isso. Pronto, Tereza, desculpe, pode falar. E lembrando desse relato do Marcelo, me veio à mente uma coisa que você contou, que o ladrão não conseguiu roubar uma determinada pessoa pela Yogananda. elevação, né? O que Foi. você falou? Yogananda. Fernanda, então eu fiquei lembrando, veio na minha mente essa história que o ladrão não conseguia roubar, e o Marcelo se elevou, não é? E as Exatamente. mente. Exatamente. O Yogananda saiu da palestra, o cara veio assaltar e o Yogananda estava no estado elevado de consciência. O cara falou: Eu não consigo. E saiu correndo. Imagina. Imagine. Tá? Esquisito, né? Pronto, pode falar, Marcelo. Ô, Jean, não, só complementando que eu agradeço também ao senhor Pereira e à Tereza. E como eu falei ali, eu gosto de sempre realmente de ser espontâneo, de ser, né, falar a verdade que acontece no dia a dia, né, Jean? Né, o caso não é nem que eu tentei realmente me elevar, obviamente que é tudo a consciência, é tudo Deus, mas eu sempre gosto de relatar, assim como você relata, né, Jean, o como a gente realmente tem os dois pés no humano, entendeu? Uhum. Porque como eu falei ali embaixo ali, gente, foi muito difícil, porque eu ainda hoje em dia, porque querendo ou não, eu sou um cara novo, eu vejo que o ego quer bater de frente, então, cara, foi uma experiência, assim, foi algo muito difícil, Jean, foi muito difícil. A minha vontade era de chegar e, nossa, meter os cachorros na pessoa, fazer tudo e tal, Ia ser um porque eu sou desastre. humano, a gente é humano. Mas, cara, eu me esforcei ao máximo, eu digo, meu Senhor, eu pedi a Deus, pedi a Deus, pedi, eu digo, não vou responder, não vou responder, não vou responder, não vou responder. E meditando, então realmente foi uma prova de fogo. E, bom, eu tive que botar os estudos na prática, né? E meditei, graças a Deus mesmo, Deus conseguiu me dar calma e me dar sabedoria nesses momentos. Realmente eu tive que ter uma devoção assim, nossa, foi uma das provas, ultimamente, uma das mais difíceis, Jean. Agora você Então foi vê, muito sincrônico, foi muito sincrônico. para quem ouve pode parecer bobo, mas subiu mais um degrau, né? Plantar e colher. Precisa acabar, não tem jeito. Agradeço, agradeço, agradeço. Bonito trabalhar essa carta de Pedro, viu? Continuamos na semana que vem. Bom descanso para todos. Valeu, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.